a questão do equilíbrio, o equilíbrio faz-se no desequilíbrio, o equilíbrio faz nos 40-60. Quando uma coisa está em equilíbrio, está morta. A visão principal é a ação, é chegar a objetivos, ok? É o ter, é o fazer. Só que isto aqui acaba por provocar um desequilíbrio na parte feminina, porque essa energia masculina em excesso, o que é que ela traz? Traz um burnout, traz o controle, traz a dormência das emoções. Porquê? Porque eu tenho que fazer, não é? Eu tenho que ter. Há um vício da dopamina do atingir objetivos. Eu tenho que ter mais, fazer. E depois as falsas liberdades, não é? A pornografia, o dinheiro, a droga, o poder, porque nós depois procuramos sempre mais. Esta energia masculina desequilíbrio. Esta insensibilidade e agressividade sobre os outros, porque eu quero atingir os meus objetivos, e uma autoproteção extrema. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Supera-se. Hoje voltamos a ter podcasts com convidados e o meu convidado hoje é muito especial. Já conheço o Diogo Cardoso há cerca de 5 anos e hoje tenho aqui comigo a falar sobre alta performance e a influência que tem entre a energia feminina e a energia masculina na alta performance. Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Supera-se é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Olá Diogo, seja muito bem-vindo ao podcast Supera-se. Fico muito contente por teres aceitado o convite de estar aqui comigo hoje. E obrigado eu também, e obrigado por realmente, apesar de irmos falar aquilo que é uma grande paixão minha, ser direcionarmos para um tema diferente, e é sempre bom conseguirmos conectar aquilo, fazer ligações e fazer construção de uma junção diferente para chegarmos a novos pontos de vista. Isto vai ser muito engraçado, exatamente porque não está nada preparado e o que sair daqui vai ser muito fluido e vai ser muito fixe. Sim, eu acho que é bom que estamos a juntar dois temas que normalmente não que se falam muito em separado, mas que pelo menos eu que me lembro não vejo de ver de falar da ligação entre os dois temas que vamos falar agora, e acho que é mesmo muito importante. E depois também é engraçado, nós temos já nos conhecemos há imenso tempo, tivemos há 10 anos, 5 anos sem falarmos. E depois encontramos-nos no Sacred Soul Fest e agora, passado tão pouco tempo, tivemos 5 anos sem falar e agora estamos... Duas áreas, nada dos dois, de duas áreas das áreas económicas, e depois vamos para o corpo. Exato. Muito bom. Pronto, só uma breve apresentação. Para quem não conhece o Diogo é terapeuta transpessoal. Ele já organizou vários círculos de homens e trabalha muito com a energia masculina e feminina. Não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação... Não, resumidamente é isso, uma terapia transpessoal. A minha paixão nos últimos tempos tem sido muito esta questão das polaridades. Eu comecei a trabalhar mais com homens, na parte da terapia, como seres humanos, eu trabalho tanto com homens como mulheres. A minha direção passou a ser um bocadinho especializada na parte da masculina. Porquê? Porque eu, quando comecei neste mundo, estava numa relação em que a pessoa com quem eu estava a fazer ciclos de mulheres, trabalhos femininos, e eu tipo, então, mas eu também quero. Tipo, eu já sabia, chegou uma altura em que eu sabia muito mais sobre mulheres do que sobre homens. E então foi muito engraçado, e depois a partir daí comecei esse trabalho com os homens e exatamente porque havia uma lacuna e havia uma falta. Ao mesmo tempo, e já conversando, já continuando aqui a conversa um bocado, aquilo que me chegava sempre eram os homens a dizerem: eu tenho que trabalhar mais o meu lado feminino, ou outros: eu tenho que trabalhar mais o meu lado masculino. Quando na verdade o que um homem e uma mulher, neste caso um homem, tem que trabalhar é a sua masculinidade, e uma mulher tem que trabalhar também a sua feminilidade. Não conseguimos trabalhar só um dos lados, já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas nós não conseguimos trabalhar eu só quero trabalhar o meu lado masculino. Se eu trabalhar mais o meu lado masculino, o meu lado feminino vai estar em desequilíbrio. Eu tenho que conseguir trabalhar as duas áreas.
Então isto puxou-me muito para esta questão das polaridades, que automaticamente me puxa também para os relacionamentos, que indiretamente também é algo que estou a trabalhar neste momento. Por acaso é interessante o que estavas a dizer, porque eu, lá está, eu não estou muito dentro deste tema, da parte da energia masculina e feminina. Sei, obviamente, que mesmo sendo mulher, tenho uma energia masculina e uma energia feminina, ou seja, eu como mulher posso ter uma percentagem diferente da outra mulher, a nível de masculino e feminino, nessa divisão, mas estavas a dizer que normalmente neste caso os homens chegavam até ti e diziam eu quero trabalhar mais especificamente a feminina ou masculina, mas que normalmente trabalhas as duas, mesmo que seja uma delas que esteja mais, digamos, negligenciada, mas que acaba sempre por trabalhar as duas. Então, se calhar explicando um bocadinho, vou explicar um bocadinho desta parte das energias, não é? Basicamente, então, nós, tanto homens como mulheres, nós temos estes dois princípios. O princípio de energia feminina, que é o Yin, e o princípio de energia masculina, que é o Yang. Por norma, a imagem é aquele círculozinho preto e branco, assim, tipo com um S e uma pintinha. O lado branco tem uma pintinha preta e o lado preto tem uma pintinha branca. Neste caso, ele também poderia ser, há sempre um mal dentro do bem e o bem dentro do mal. Neste caso vamos falar, há sempre o masculino dentro de uma mulher e o feminino dentro de um homem. Tanto um homem como mulher têm as duas energias, têm as ambas energias. Convém sempre que um homem consiga ter mais energia masculina e uma mulher tenha sempre mais energia feminina. Por norma é assim que vamos encontrar um equilíbrio nestas duas energias. Porque realmente nós não somos iguais. Isto seria outro tópico e outro tema, mas realmente homens e mulheres não são iguais e somos diferentes e temos características diferentes e há coisas que nos diferem. Por vezes eu próprio, é muito tricky às vezes estarmos a falar sobre energia masculina e confundimos com o homem. Eu próprio muitas vezes estou a falar e mentalmente engano e digo masculino e quero dizer homem, ou digo feminino e quero dizer mulher, ou vice-versa. Portanto é muito tricky. Às vezes se não quisermos falar sobre energia masculina podemos chamar-lhe Yang, e se quisermos falar sobre a feminina podemos chamar-lhe Yin. O princípio Yang é o princípio Yin, o princípio feminino. Ele é passivo, ele é a contração, ele é a criatividade, é o frio, é a desordem. Não lhe quer chamar caos, mas quer lhe chamar desordem. Ele é representado pela lua, ele é a água, o material, o escuro. É este yin que nos permite conectar-nos à nossa essência e é com ele que nós sentimos as várias emoções. Ele é a intuição, não é? E esta intuição que tantas vezes é rejeitada tanto por homens como mulheres. E as mulheres têm, por norma, bastante mais intuição, mais desenvolvida naturalmente do que os homens, e é preciso também perceber isso e aceitar isso. Agora, um excesso desta energia vai trazer uma dificuldade em tomar ações, em tomar decisões. Vai ser uma coisa mais melancólica, mais dependente, uma sonolência, uma sensibilidade muito grande. Tudo faz impressão. E então daí a questão do termos que equilibrar com a outra energia, com a energia Yang. A energia Yang, que é a energia masculina, é o princípio ativo. Ela é a expansão, é a ação, é a ordem, é o fogo, a luz, o calor, é representada pelo Sol. E é com ela que nós vamos para o mundo, é com ela que nós vamos concretizar os nossos objetivos. Daí tão importante neste tema da alta performance. Só uma questão, quando tu dizes equilíbrio aqui, lá está, não precisa de ser o tal, eu sou uma pessoa muito de números, não é? Mas não precisa de ser o 50-50. Não. Vai depender não só de homem e mulher, mas também o homem específico e o homem 1 e o homem 2 podem ter, lá está, essas percentagens de energia feminina e energia masculina distintos. Certo, sim, cada um é uma pessoa, cada um é um ser, e é realmente isso, mas isso tem é um tema muito interessante e já podemos falar também depois sobre ele mais para a frente, a parte da biologia da energia masculina e da energia feminina. Mas a questão do equilíbrio, o equilíbrio faz-se no desequilíbrio, o equilíbrio faz nos 40-60. Quando uma coisa está em equilíbrio, está morta, está estagnada. E temos vários exemplos nisto na nossa vida, não é? O nosso coração no eletrocardiograma, não é? Com os vários pontinhos. Ou mesmo nós a andar. Não sei se alguma vez reparaste, mas eu a andar, eu provoco um desequilíbrio intencional. Se eu não me desequilibrar, eu não ando.
Eu vou confiar que a minha... Eu vou confiar que eu, ao desequilibrar-me, a minha perna vai suportar logo a seguir. Há uma confiança no meu corpo, não é? Mas se eu não desequilibrar, eu não ando para a frente. E é uma coisa que é muito interessante que muitas pessoas não acabam por não observar. É quase como se desequilíbrio fosse necessário para crescer, digamos. É quase não, é mesmo. Sim. É mesmo. Não há crescimento sem no equilíbrio, esta estagnação. Por isso é que também as pessoas normalmente quando têm... Há tanta gente que tem tudo e que se suicida, não é? Tipo, tu olhas e esta pessoa tem tudo para ser feliz, porque é que ela não é feliz? Porque ela chegou a um ponto sem um propósito. Chegou a um ponto em que está ali um equilíbrio. O que é a vida, não é? Qual é que é o significado? E todos nós procuramos um significado. Sim. E também é uma questão de... as pessoas à volta desse caso que estavas a falar, se calhar acham que essa pessoa tem uma vida equilibrada, mas a verdade é que a pessoa em si acha que falta-lhe alguma coisa e por isso é que depois toma essas ações, não é? Mas falta sempre algo. Também é um bocado a perspectiva, porque é sempre uma questão de perspectiva, as pessoas de fora vão achar uma coisa e nós estamos na situação, estamos lá debaixo do fogo, temos uma perspectiva completamente diferente. Nós vamos sempre interpretar consoante aquilo que nós sabemos e conhecemos e a nossa cultura, etc. Totalmente. E depois é muito interessante, também é uma salvaguarda, importante dizer, que apesar de, por norma, o homem ter mais energia masculina e a mulher mais energia feminina, também existem estas trocas. Também existem muitas vezes em que eu como homem preciso de estar na minha energia feminina e eu preciso que a minha parceira me suporte, me sustente, okay? Que me dê apoio. Eu preciso de ser cuidado, eu preciso de ser nutrido, eu preciso de receber, né? E preciso que o outro lado cuide de mim, preciso que o outro lado me dê, para eu me nutrir, vamos assim dizer. Isso seria algo como, por exemplo, eu estar... a minha energia, feminina, estar um bocado desequilibrada e eu ir procurar essa energia feminina a alguém à minha volta, digamos. Não. Isto significaria que tinhas alguém com um lado mais masculino, neste caso estava a falar de um parceiro amoroso, mas não tinha que ser um parceiro amoroso, que consiga cuidar de ti. Porque é que acontece muitas vezes, e há muito isto, há uma dificuldade enorme, há pessoas que têm uma dificuldade enorme em receber e outras têm uma dificuldade enorme em dar, né? Certo. E isto torna-se tudo num desequilíbrio. Daquilo que eu tenho visto, aquilo que mais eu sinto que há dificuldade é em receber. Eu já tive dificuldade em dar. Eu já tive uma enorme dificuldade em dar. Eu só queria receber, ao mesmo tempo não sabia receber. Era uma cena muito confusa. Mas é muito interessante porque eu vejo muitas pessoas com dificuldade em receber. No entanto, todos querem dar. Ou seja, nós chegamos a um ponto em que ninguém está pronto para receber. E se ninguém está pronto para receber, como é que existe uma relação? Uma relação não existe. Porque é unilateral, não é? Se é unilateral, não é uma relação. Eu há 2 anos fiz um retiro e um dos exercícios que nós fizemos no retiro foi um bocado... está um bocado ligado ao que estavas a falar. Nós tínhamos que fazer um desenho de uma casa, só que tínhamos tipo 1 segundo ou 2 segundos para fazer um desenho de uma casa, depois tínhamos que passar, estávamos numa roda, tínhamos que passar o nosso desenho para a pessoa do lado direito. E depois aquilo ia rodando até voltar o nosso desenho a nós. Depois, no final, uma das questões que fizeram foi o que é que custou mais? Foi dar o teu desenho, a tua casa a alguém, ou foi receber a casa de alguém? Que fixe. E eu achei interessante porque depois, basicamente, à medida que tu ias passando de uma pessoa para a outra, cada pessoa ia ter que acrescentar algo na casa do desenho que tinha recebido, que não era o dela. Ia rodando e achei muito interessante porque, e se eu bem me lembro, a maior parte das pessoas disse que custou mais a receber do que a dar. Que foi mais fácil dar do que receber. Do que receber, é isso. E é super interessante. Então, aqui, se tu queres equilibrar um bocadinho mais a tua energia, a energia feminina basicamente é o saber ser servida, o saber ser cuidada, o saber estar com as tuas emoções. E o estar com as tuas emoções não significa sucumbires a elas, significa conseguir observá-las,
não é? É como o sofrimento e a falta-me aqui a outra palavra, em que um é opcional e o outro não. Ou a dor, já não me lembro qual é que era a palavra, mas basicamente eu posso sentir uma emoção, mas não quer dizer que eu fique nela, estagnada, não é? E então o feminino aí é um feminino equilibrado. Como trabalhar um feminino equilibrado neste caso? Sim, estás com mulheres, podes ir a círculos de mulheres, cuidares de ti, autocuidado, sentires as tuas emoções, treinares e aceitares a tua intuição. Vocês têm uma intuição tão boa, tipo, a sério, se as mulheres conseguissem ouvir mais a sua intuição, é tipo, era tão bom. Era tão bom. Porque depois isto é todo um outro tema, não vamos entrar por aqui, mas porque nós homens precisamos da vossa intuição. São vocês que nos colocam outra vez no caminho, na verdade. Mas sim, tu podes treinar essa tua energia, esse teu lado feminino, aprendendo a recebendo, cuidando de ti, tratando de ti, ouvindo as tuas emoções. E o homem faz isso, que é o masculino traz a mulher. É mais fácil um homem masculino trazer a mulher para o seu feminino do que uma mulher feminina trazer o homem para o masculino. Porque lá está, porque um é a ação, o masculino é a ação e o feminino é a passividade. Como é que um passivo traz o ativo para a ação? Não é? É complicado, mas é possível. Quer dizer que é mais a mulher trazer o masculino do que o masculino trazer o feminino. Sim, a ativação, sim. Imagina, eu como homem posso ativar o teu feminino, abrindo-te, falando de ti como se tivéssemos uma relação, mas eu posso ativar o teu feminino abrindo-te a porta do carro, dando-te a mão, ou dando-te ou sabendo que estás num sítio. Vamos imaginar que tu estás num sítio em que estás nervosa. Eu ponho o meu braço à tua volta e faço-te sentir segura. Ok? Cuidando de ti. Por exemplo, posso fazer simplesmente uma massagem, posso fazer o jantar, posso... whatever. Ok? Permitindo-te também estar no teu feminino. Permitindo-te relaxar neste momento. Isto é um caso um bocado extremo. Porque depois tu, na verdade, no teu feminino, entras num patamar também do fazer. Só que é um fazer diferente. É um cuidar diferente. Certo. Estamos a nos desviar um bocadinho Sim, do tema, sim. mas só por curiosidade. O que é que achas que foi, digamos, o papel de todo o movimento feminismo com este, se calhar, desconectar com esta energia feminina, no caso? Isso é um excelente tema. Isso é um excelente tema porque nós, na verdade... É uma coisa de contato, não é? A parte do masculina e todo o patriarcado, digamos, e o afastar da energia feminina nos homens. Na sua pureza. Os homens, nós estamos muito equilibrados, nos homens nós estamos muito com medo de ser, porque lá está, porque às vezes vem um feminismo tão extremista que o homem não pode ser homem, porque tudo o que é ser homem é mau. Isto é muito doloroso, na verdade, de observar e de sentir. E o feminino, na verdade, o mundo todo, nós temos a tendência para ir para as polaridades. Eu saio de um polo oposto, a mulher saiu do polo de repressão total para ir para um polo de eu quero ser como os homens, eu consigo tanto como os homens, eu consigo mais que os homens, eu sou poderosa, eu vou dominar, e fomos para este polo. Okay? Desta dominância do masculino, esta dominância não é do masculino, lá está, é a dominância das mulheres para os homens. E nós agora eu acho que, lá está, eu não consigo perceber porque estou dentro, mas aquilo que eu sinto é que estamos a começar a ir para um equilíbrio. Sendo que o equilíbrio é sempre um equilíbrio no desequilíbrio, mas eu vejo muitas mulheres a permitir-se estar no seu feminino. E é possível ter sucesso, e entrando agora no tema, e é possível ter sucesso estando no feminino. Há imensas mulheres que estão num feminino lindíssimo, lindíssimo, e conseguem ter um sucesso brutal. É verdade que quando eu estou, por exemplo, numa formação, quando eu estou a dar suporte, quando eu estou a fazer terapia, quando eu estou numa posição de liderança, eu tenho que estar numa energia mais masculina do que a pessoa com quem eu estou a liderar. Porque eu estou a guiar.
Eu tenho que conseguir criar um espaço em que a pessoa se permite aprender, se permite a ser. Isso é aquela sensibilidade importante que é preciso ter. Porque senão eu acabo por não dar segurança ao outro lado e a outra pessoa acaba por não se abrir. Acaba por estar insegura, não é? Acaba por não conseguir ser. Tem que estar sempre em controle. Certo. Aí estamos a entrar um bocadinho na parte. Estamos a entrar no tema, mas assim. Sim, só para também introduzir o tema. Nós hoje queríamos falar um bocadinho de como é que esta energia masculina e feminina tem e este desequilíbrio, este equilíbrio no desequilíbrio, pode ajudar a entrarmos em alta performance, digamos, e qual é o impacto de termos esta energia totalmente desequilibrada ou este desequilíbrio no equilíbrio para melhorarmos a nossa performance, seja em que área que queremos melhorar. E nós agora estamos a falar um bocadinho, digamos, na importância da parte masculina. Qual é que achas que é este papel da parte desta energia masculina na alta performance? É super importante porque nós nos últimos anos, uma das coisas que veio nos últimos anos muito ao de cima é o coaching, não é? Coaching e PNL são duas ferramentas ou conjuntos de ferramentas ou caminhos super masculinos. Super masculinos. É a mente, é a ação, é o foco, é a disciplina, é a estratégia. E este caminho acaba por não se preocupar ou pouco preocupar, mas a visão principal é a ação, é chegar a objetivos, ok? É o ter, é o fazer. Só que isto aqui acaba por provocar um desequilíbrio na parte feminina, né? Porque esta energia masculina em excesso, o que é que ela traz? Traz um burnout, traz o controle, traz a dormência das emoções. Porquê? Porque eu tenho que fazer, não é? Eu tenho que ter. É um vício da dopamina do atingir objetivos. Eu tenho que querer mais, fazer. E depois as falsas liberdades, não é? A pornografia, o dinheiro, a droga, o poder, porque nós depois procuramos sempre mais e mais. Esta energia masculina no desequilíbrio. Esta insensibilidade e agressividade sobre os outros, porque eu quero atingir os meus objetivos, e uma autoproteção extrema, porque eu vou me proteger perante os outros do que eu quero fazer. E a energia masculina lá está, é super importante e é importantíssima para esta parte das ações. Sim. Não é? Agora, de que é que me vale eu conseguir atingir um objetivo se eu vou passar por cima de toda a gente? De que é que vale eu atingir objetivos se eu não tenho valores definidos? Ou se eu passo por cima dos meus valores? Não é? De que é que vale atingir objetivos? Na verdade, como dizia um grande amigo meu, tudo são relações e as relações são pessoas. Se eu não entendo as pessoas e as pessoas incluem um lado emocional, não é só psicológico, apesar que o psicológico já inclui emocional, mas vocês perceberam a ideia. De que é que vale? Será que estou alinhado com essa parte? E depois temos um lado excessivo, uma energia masculina em déficit, com um aumento, uma energia feminina mais extremistas, que é: eu não consigo fazer nada porque estou super sensível, estou super emocional, tenho a minha criatividade bloqueada, porque a criatividade é feminina, tenho medo de ser visto, tenho uma vergonha, estou-me constantemente a comparar com os outros, ou a sentir-me demasiado. Porque depois há esse ponto, não é? Eu sou demasiado, eu sou too much. Não é? Então há um interesse em conseguirmos alinhar estas duas energias. Lá está, daqui as polaridades são para mim um tema tão importante, porque eu quero conseguir ter a minha ação, os meus objetivos alinhados com o meu coração, com aquilo que eu estou a sentir. Eu saber quando é que tenho que parar, porque o meu corpo fala comigo, não é? Essa parte do burnout. Eu saber que tenho que festejar os meus pequenos sucessos, não é? Sim, estamos mais a entrar na parte feminina.
Sim, exatamente. Eu saber que tenho que festejar os meus sucessos, dar ao outro, que também é importante. Ou seja, nunca dá para ter só um. Nunca dá para estar numa estrutura fechada. E isto é o que me fascina e para mim é mega importante. Sim, eu acho que faz todo sentido. Obviamente, quando estás a falar isso, depois eu vou sempre pensar em pessoas que eu conheço ou em mim própria. Podes dar exemplos. Okay, o que é que eu vejo em mim acontecer? E eu só comecei a estudar um bocadinho mais sobre a energia masculina e feminina o ano passado e eu apercebi-me que, pelo aquilo que eu sei, obviamente, eu tenho a energia masculina muito ativa, porque eu sou uma pessoa que sou muito action-driven e tenho a ter o meu plano, tenho que ter a minha agenda, tudo planeadinho, tudo certinho. E acho que tenho vindo a tentar, digamos, trabalhar um bocadinho mais na minha energia feminina, porque sei que ao longo dos anos negligenciei um bocado. Eu não sei exatamente porque é que em primeira instância comecei a negligenciar, mas acho que é o que estavas a dizer, é muito importante porque vai nos permitir não só fazer, digamos, as coisas, mas ao mesmo tempo aproveitar o processo e ir sendo, digamos, ao longo do processo, porque senão estamos só a fazer, mas é como um fazer vazio, digamos, porque depois não conseguimos aproveitar o caminho, o processo, e eu acho que essa parte aí é mesmo muito importante, que é, digamos, aproveitar o processo que está, pelo que eu percebi, um bocadinho ligado à parte mais feminina, que é esse do ser e conseguir receber aquilo que a vida nos traz, e que depois, obviamente, quando não damos o devido valor, quando negligenciamos esta parte feminina, depois não conseguimos lidar com como é só ações, nós não conseguimos lidar com cada falha, porque é só, ok, próxima ação, falhamos, próxima ação, e não conseguimos lidar, seja na parte emocional, seja também na parte mental, com cada uma destas falhas, digamos. E o corpo vai batendo à porta, as emoções vêm, se eu não observo as emoções, elas vão batendo cada vez mais forte até eu conseguir vê-las. E há um medo, falando muito desta questão do equilíbrio no desequilíbrio, e eu saber que eu não tenho que estar, como homem, não tenho que estar sempre na minha energia masculina, nem tenho que estar sempre na minha energia feminina. Por exemplo, esta questão, sim, vivemos no mundo do fazer, é verdade, pá, é. E então agora muito mais, tipo, tanto homens como mulheres trabalham. Já é difícil haver só um breadwinner, um ganha-pão em casa, né? Por norma, a maior parte das pessoas, a realidade é que tem os dois que trabalhar para sustentar uma casa. Com as casas, às vezes mesmo com os dois. E mesmo com os dois é difícil, é verdade. Então há que ter essa consciência. Agora podemos adaptar e, por exemplo, aquilo que eu tenho sentido é só o facto de eu saber, eu conhecer estas palavras, masculino, energia feminina e o significado de cada uma delas, eu posso a cada momento puxar para mim essas energias como um ancoramento, como uma âncora. Quem está na alta performance, certeza que sabe o que é uma âncora, não é? Um estado ancorado. E isto ajuda-me imenso. Por exemplo, falando das mulheres mais propriamente que estão mais fora do seu meio natural, porque estão muito na energia masculina, no fazer, no ter. Uma mulher, se calhar, enquanto está no seu trabalho, no seu ganha-pão, a fazer o que quer que seja, está na energia masculina, está muito na energia masculina, ponto, na parte dos resultados. O processo pode ser criativo, eu posso ir buscar energia feminina para o processo, mas tenho sempre muita energia masculina do fazer. Eu aí puxo essa energia masculina. Quando eu chego a casa, quando eu estou com o meu parceiro, eu chamo a minha energia feminina e deixo-me ser, simplesmente. E a pessoa que está comigo vai me ajudar a ser. O homem que estiver, neste caso, com uma mulher, vai ajudá-la, ela simplesmente ser. Ele fazendo com que ela se sinta segura, vista, amada, ela pode simplesmente relaxar. Ou seja,
ela, em várias partes do dia, ao longo do dia, pode mudar o seu estado, a sua âncora, perante a situação em que está. Mas achas que, por exemplo, e está-me a lembrar, eu estes dias estava a fazer estava a assistir a um workshop do Tony Robbins e havia lá uma parte em que ele estava a falar de vários arquétipos, digamos, que era o arquétipo do guerreiro, depois tinha Do rei, do amante e do mago. Sim, pronto. E depois ele basicamente dizia que nós tínhamos que puxar cada um deles consoante a situação. Exato. E aqui, se calhar, é um bocado semelhante para a parte da energia masculina. Vai haver alturas em que precisamos de puxar mais esta energia masculina, como estavas a dizer, e depois vai haver alturas em que nós precisamos mais de nos conectar com a parte da nossa energia feminina, independentemente se sendo homem ou mulher. É um bocadinho o que estavas a dizer. Mas, por exemplo, na parte que estavas a dizer que quando estamos a trabalhar, que se calhar estamos a puxar, ou temos que puxar mais a energia masculina. Achas que no trabalho tem que ser sempre esta, digamos, exclusivamente esta energia masculina, ou tem que haver aqui um equilíbrio, mesmo na parte do trabalho, este equilíbrio entre energia masculina e feminina? Em tudo há sempre um equilíbrio das duas. Eu nunca utilizo só uma. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um trabalho em que eu tenho que ser... Porque eu tenho que sempre ter uma dose de criatividade. Porquê? Porque senão eu estou sempre no controlo. O controlo leva à exaustão. Porque na verdade eu não controlo nada. Eu controlo-me a mim mesmo e não controlo o meu espaço. E é esta energia, e é, por exemplo, na ação, é esta energia feminina que me vai permitir fluir no caminho. Não é? É como um rio. Eu dou muito este exemplo para mostrar o quão estas energias podem fluir e podem se misturar e podem se mudar. Por exemplo, um rio, a água é feminino, é energia feminina, é energia yin. Uma pedra é yang, é masculino. Okay? A água é fluida, por norma fria, no seu estado primário parada. Uma pedra no seu estado primário é uma âncora, é um suporte, é um pilar, é uma estrutura. Uhum. Agora vamos colocar em contexto. Passamos a água a rio. Um rio tem uma nascente e tem uma foz. Ou seja, ela tem um princípio e tem um fim. Ela tem um objetivo. Ela tem um percurso, ela tem um caminho. E ela tem que chegar ao final independentemente do que apareça à frente. Apareça o que aparecer à frente de um rio, ele vai ou destruir, ou passar por cima, ou criar um caminho novo até chegar. Ou seja, a água, que era um princípio feminino, passa a masculino, porque tem um objetivo. A pedra. Se nós colocarmos uma pedra, um pedregulho, um caial no meio do rio, a água vai, como diz o ditado, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Ou seja, a água vai constantemente batendo contra a pedra, vai desfazendo a pedra e a pedra vai fluindo pelo rio fora, não é? Pelo rio, virando areia, pedras mais pequenas, whatever, até chegar à foz. Ou seja, a pedra que era um pilar começa-se a desfazer e começa a fluir com o rio. Ou seja, a pedra passa a feminino, passa a fluidez. Não é? Ela vai, não tem destino. Se calhar para ali, se calhar não para, se calhar vai até o final, não tem um destino. Ou seja, há sempre que colocar em contexto estas energias e perceber como é que elas podem ser utilizadas e como é que elas podem ter uma função. Sim. E acho que faz todo sentido, porque estava agora a tentar lembrar em casos concretos de trabalhar, por exemplo, dando o exemplo agora a nível de coaching. É importante, quando estás a dar coaching, teres essa parte mais feminina e mais, não estou a lembrar da palavra em português, mas nurture, conseguir nutridora da outra pessoa. Por isso é importante esta parte de energia feminina, mas ao mesmo tempo eu também tenho que ter energia masculina para conseguir ajudar a pessoa do outro lado a, definir o que é que a pessoa quer, planear aquilo que a pessoa quer, etc. Por isso é importante ter estes dois lados. E mesmo agora pensando no meu trabalho anterior, que é quando estava a trabalhar no setor automóvel, por exemplo, também era importante, às vezes tinha que ter esta energia mais criativa, esta parte mais da feminina, mas por outro lado também
havia alturas em que eu tinha que ajudar os fornecedores a fazer um plano para entregar as peças, então precisava desta energia masculina. Mas às vezes a parte da energia feminina também é importante, porque esta criatividade, por exemplo, ajudava-me, e era uma das coisas que eu trabalhava na altura, era, digamos, ajudar os fornecedores a diminuir o tempo de produção de cada peça. E para isso tu precisas ter alguma criatividade e olhar e pensar, ok, o que é que podes fazer aqui? Podes aproximar esta peça do operador, por exemplo, para ele não chamado ter que Kaizen. Sim, exatamente. E aí é preciso um bocado afastar-te um bocado para conseguires ter esta, digamos, criatividade para conseguir encontrar estes pontos onde possas melhorar. Por isso acho que é importante, digamos, em qualquer, e mesmo na parte, voltando à parte feminina, a parte de quando é necessário também lidar com pessoas, também é importante o saber ouvir. O saber ouvir é mais ligado à parte feminina ou à parte masculina? O saber ouvir é masculino. Masculino, ok, pronto. Mas lá está, tens que saber ouvir, tens que saber também, por outro lado, falar. Tens que saber ouvir para depois processar, para depois conseguir exprimir, e o exprimir é o que vem aqui de dentro, não é? Na verdade, quase que, depois há umas brincadeiras, mas na verdade a única coisa que o masculino serve é para agir, tudo o resto é feminino. O masculino só põe o feminino em prática. Mas pegando no teu exemplo, estavas a falar sobre as vendas. As melhores vendas são as vendas emocionais. O marketing emocional é o melhor marketing que existe, é o marketing mais poderoso que existe, não é? Tipo, isso já está mais que comprovado e todas as marcas utilizam. Vamos à porra do Natal e vemos as marcas das telecomunicações a ver vídeos bonitos. Oh meu Deus, tão lindo. Sim. E quantos corações, apesar de toda a porcaria que fazem por trás, mas quantos corações se consegue chegar com um vídeo emocional? Eu quero comprar um carro. Apesar dos homens serem muito racionais e têm X cavalos e vai do 0 ao 100 assim, em não sei quantos segundos e mais não sei o quê, porra, aquilo que tu queres realmente é um carro que te apaixone, que te traga pica, que te traga motivação, em que te sentes lá e sentes que és um copiloto da Fórmula 1 e que estás a ganhar a tua corrida, a corrida da tua vida. Tu não vais mostrar um anúncio de carro, um anúncio de carro não é feito tipo, olha, este carro tem estas características, esta e aquela, Não, o anúncio de carro é feito numa estrada à beira-mar, com uma boa música, vendo os pormenores do carro, a paz, ou seja aquilo que queres mostrar do carro, aquilo que queres que o carro te faça sentir. Sim, tu não vendes o produto, tu vendes a mensagem. Tu vendes a experiência, não é? Vendes a emoção que esse produto transmite. Por isso é que isso é feminino. Na Apple, a mensagem deles é o why, não é? O Golden Circle. Mas é vender pessoas que querem ser diferentes. É um bocado a mensagem dele, então toda a gente quer ser diferente. Então, e a mensagem da Apple tem um why, um porquê muito bem definido, lá está. Verdade. Que é para conseguir ir ao coração, como estavas a dizer, das pessoas. E agora estavas a falar de quando compras um carro, se pensares comprar um carro, pensas no que é que o carro te faz sentir. Eu estava-me a lembrar agora, não num carro, mas num apartamento que eu e a minha energia masculina, não é? Quando estava a escolher que apartamento é que ia ficar, o que é que eu fiz? Fiz uma tabela com as opções todas, uma coluna que era a distância, isto foi na altura quando eu estava a trabalhar em Bruxelas, a distância para o trabalho, se tinha que ir de caminhoneta, se tinha que ir de metro, depois outra coluna e depois dava um número para cada uma das coisas, não é? Nada de o que é que o meu coração dizia, era só exato, os números, distância para, acho que tinha a distância para o ginásio, depois o preço e depois aquilo dava matematicamente, e eu dava um valor a cada um, a importância de cada um, e matematicamente aquilo dava o resultado. Não pensava. Mas sim, isto é a minha energia, mas claramente a minha energia masculina. Foi aquilo que aprendeste, não é? E ao longo dos anos foi isso que te incutiram. Tipo, olha, tens que fazer isto, é assim que se faz, que é o coaching, não é? E nós os dois, no percurso que nós fizemos, apesar na IESEC, apesar de ser uma associação muito emocional, tem muitas estas ferramentas. E depois, acho que tu fizeste parte de outras associações, assim, do Junior...
Esteem, que é da Esteem, Esteem. que é semelhante, só que é só para o curso de Engenharia e Gestão Industrial. Ok, ou seja, são cenas que nos trouxeram muitas ferramentas de é assim que se faz, é assim que se faz os teus resultados. Pá, foi assim que nós crescemos. Sim, sim, mas também acho, por exemplo, quando eu estava a tomar a decisão de se me despedia do meu emprego anterior ou não, eu também fiz uma tabela com os vários fatores, pronto. Só que eu acabei aquilo e eu pensei, independentemente do resultado que isto desse, eu já sabia qual era a minha resposta. Porque quando eu comecei a fazer essa tabela, eu já sabia que a resposta que queria. Por isso, o meu inconsciente, quando estava a dar os valores e as percentagens, já estava a dar a favorecer a resposta que eu queria. Por isso, lindo, na casa isso das é lindo, casas, é tão lindo. muito masculina, mas no caso de sair, despedir-me ou não, foi claramente um bocado uma mistura dos dois, porque eu tentei expressar através da minha energia masculina, mas a resposta já estava lá. Basicamente. Está-me a lembrar disto que achei interessante. E se nós ouvirmos tanto mais essa intuição, esse gut feeling também, não é? Sim. As coisas correm tão melhor e confiar. Porque lá está, quantas vezes nós já sabemos que temos que sair dali e pá, e não saímos porque se ganha bem, porque racionalmente sabemos porque é que eu vou sair dali. Ou ao contrário, também pode acontecer o contrário. Eu também posso fazer, se eu quero sair daqui. Na verdade, o que tu precisas é descansar. Não é? Na verdade, Sim. tu tens é que ressignificar o que é que está a acontecer ali. Se calhar há ali algum colega que está com alguma questão e está a tratar de uma maneira diferente, ou o que seja, e tu estás a levar isso super a peito, quando não tem nada a ver contigo, não é? Nós não somos ninguém, na verdade. Somos alguém para nós próprios. E precisa haver uma ressignificância disso. É como há uma tendência muito grande de quando o pessoal começa as terapias. Tu agora tens que acabar a tua relação, tens que te despedir e tens que começar uma vida nova. Não, calma, gente. Tipo, pode ser tudo igual. Só vais mudar a maneira como tu vês o mundo. Sim, sim. Eu acho que isso é mesmo muito importante. Que é também o que falámos inicialmente, que às vezes não é às vezes não, ou sempre, arrisco-me a dizer sempre, não é aquilo que acontece, mas é a forma como tu vês aquilo que acontece. Porque a mesma coisa pode acontecer, ou uma coisa semelhante pode acontecer a várias pessoas e cada pessoa vai interpretar consoante aquilo que conhece, aquilo que já viveu, aquilo que aprendeu, principalmente em criança, que é quando tem um maior impacto. Por isso, sim, concordo perfeitamente. Acho que não tem que se mudar a vida radicalmente. Eu dei o meu exemplo de sair do emprego, mas não tem que se mudar a vida radicalmente, é só um bocado às vezes a forma como interpretamos as coisas e lá está, ressignificar algumas coisas. E o primeiro passo é sempre estar conscientes de quem nós somos e da forma como respondemos às coisas para poder chamar a energia masculina e fazer alguma coisa em relação a isso. Se queremos ressignificar, se queremos o que fazer. Mas esta parte de estar mais consciente é sempre o primeiro passo para conseguir melhorar o que é que seja. E até porque uma das coisas muito importantes nesta parte deste equilíbrio destas energias e de tomada de consciência é quando eu consigo agir e não reagir. Né? Há uma tendência muito grande para reagir a situações e não agir perante elas. E é numa energia masculina equilibrada, ouvindo o feminino, que eu vou tomar as decisões tomar as melhores decisões. Sim. Em que achas que consegues dar assim alguns, digamos, exemplos onde é importante chamar mais esta energia masculina e onde é que é mais importante também chamar mais esta energia feminina em contextos de trabalho e na alta performance? Sim. Por exemplo, a energia masculina, quando eu quero colocar limites, quando eu quero ser assertivo, quando eu quero, olha, gente, estamos aqui a passar o tempo, vamos focar. Certo. Ok? Quando eu quero atingir um objetivo, trabalhar para um objetivo,
E a energia feminina é a mais nutridora, a compreensiva. A energia feminina é aquela que vai fazer as ligações improváveis, é aquela que traz a criatividade. Na alta performance, por exemplo, se eu for formador de alta performance, ou se eu estiver nesse tipo de áreas, a parte da educação, a educação é feminino, a educação é energia feminina. O ensinar, o nurturing que estavas a dizer, porque eu tenho que saber adaptar às pessoas que eu tenho. Eu posso saber as pessoas com mais conhecimento do mundo não são as pessoas que melhor ensinam. Sim, é a diferença um bocado entre o líder e o... Já não lembro da outra palavra que acho que era o Simon Sinek que falava. É o boss. Sim, é o chefe e o boss, exatamente. O chefe e o líder. É um bocado a diferença entre os dois, que se calhar o líder tem que ter o equilíbrio. Exatamente. Deste equilíbrio entre energia masculina e feminina, enquanto que o chefe teria mais tendência a ter energia masculina. Masculina desequilibrada, sim. Ou masculina desequilibrada. Porque basicamente isto é um pote, não é? E se ela se eu tenho menos energia feminina, ela vai ser preenchida com a masculina, não é? Ela vai sendo equilibrada. Então é muito por aí, sim. Porque esta questão de nós queremos... Eu sou muito control freak, eu tenho consciência disso e tenho... Muitas vezes o pessoal, especialmente nos círculos de homens que faço, eles já sabem e riem-se e eu peço a ajuda deles para isso também muitas vezes, não é? Quantas vezes nós estamos em silêncio, a mim já cada vez custa menos, mas ainda me custa muitas vezes estarmos no silêncio em que estamos a fazer partilhas. Por exemplo, podíamos fazer uma partilha e a minha tendência é começar a falar. Se há um silêncio, a minha primeira tendência é começar a falar e não estar no silêncio, não saber estar no silêncio, porque é no silêncio que as ideias são processadas, é no silêncio que vem aquele urge de falar também e que a pessoa fala. Às vezes a pessoa está quase a falar e eu bum, 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 e a pessoa cala-se, não é? Então Sim. Este sentido de esperar, este sentido de estar presente, que é mais masculino, na verdade, ao mesmo tempo com um sentido de compassividade, fluidez, criatividade, que é o feminino, porque para que é que eu vou fazer um curso? Olha, isto faz assim, 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 mas depois não tenho atenção às pessoas que estão à minha frente, aquela questão do ensino. Se eu for avaliar um peixe pela sua capacidade de subir uma árvore, estou tramado, não é? É a questão do ensino. Portanto, eu tenho que me saber adaptar às circunstâncias e às pessoas, e isso é o feminino. É muito interessante. Sim. E acho que lá está, pegando no exemplo que estávamos a falar da liderança e de, digamos, um emprego na alta performance, porque depois também a alta performance aqui não precisa estar necessariamente associada à parte de desporto. Pode claro. estar a parte de, sei lá, um CEO ou simplesmente uma líder um líder de equipa e aqui esta parte, lá está, a parte do masculino para saber ser assertivo quando é necessário ser assertivo e definir objetivos não só para si mesmo, mas se calhar objetivos com a sua equipa. Mas por outro lado a parte de energia feminina e saber ouvir as pessoas que lideram, não é? E conseguir ouvir não, mas porque ouvir já é a parte masculina, mas saber comunicar e é importante haver este equilíbrio para conseguir, lá está, ser o líder em vez do chefe e ser um líder de forma sustentável também sem acabar por depois levarmos à outra parte, que é a parte do burnout de haver este excesso de energia masculina e este ação, mas ao mesmo tempo não só conseguir transmitir esta energia feminina para os outros, mas também usar a energia feminina para se nutrir a ela ou a ele mesmo. A ela a pessoa. A ela a pessoa, exatamente.
Sim. Sim, é muito isso, porque lá está, e para nós, e às vezes é aquela coisa tipo walk the talk, não é? Ou em casa de Ferreira espeto de pau, quantas vezes falamos dessas coisinhas, ou um professor, ou fala das coisas, mas depois agirmos nós, cuidarmos de nós, as coisas ficam para trás, e é tão importante nós podermos descansar também. Sim, E é tão sim, bom. sim, porque depois é o facto de nós às vezes até conseguimos mostrar essa energia feminina às pessoas à nossa volta e dizer tens de descansar, tens que cuidar de ti, mas às vezes podemos ter tendência a ter dificuldade a usar essa mesma ferramenta connosco, de nutrir nós próprios. Nós conseguimos dar, lá está, e voltamos, nós conseguimos dar, mas não conseguimos receber e nutrir-nos a nós próprios. Yeah. Voltamos ao ponto inicial. Eu tenho tanta pena neste momento não termos aqui pessoal a assistir em direto, que é para fazer perguntas, porque eu gosto tanto das perguntas para depois fluir. Porque e de certeza que há montes de exemplos e há montes de pessoas, e convido as pessoas que estiverem a ouvir também depois mandarem mensagem com os exemplos ou com insights que possam estar a vir a ter neste momento na conversa, porque ajuda muito, lá está, sendo pessoas para pessoas. Uma das coisas que eu gosto de fazer é adaptar, não é? Nós não preparámos as perguntas, não preparámos, fomos fluindo neste feminino, com este conhecimento, e é tão bom também ouvir o outro lado. Lá está, obrigado por isso. Sim, acho que é uma coisa, tem que ser uma das próximas coisas que eu tenho que meter na parte masculina de fazer, tem que ser começar a fazer estes podcasts em direto. Fixe. Eu também faço, eu coloco só basicamente as lives do Instagram, Spotify. Sim, mas depois tem que também, porque eu estava a dizer que a minha energia masculina está mais trabalhada, vá lá, não sei se é a palavra certa, porque a minha energia feminina, mas a minha energia masculina está trabalhada na parte de fazer, mas depois a parte de conseguir ter confiança às vezes para depois de fazer as coisas, para conseguirmos fazê-las com confiança, já é algo que eu tenho que trabalhar mais. Por isso também é assim aqui um bocadinho de... Há coisas também na parte masculina que eu sei que gostava de melhorar. E é como tudo, vamos ter sempre, mesmo a minha energia masculina estando mais trabalhada, há sempre coisas que ainda podem trabalhar mais. E também é um bocado o que tu falaste inicialmente. Independentemente da energia, nesse caso feminina, estar mais negligenciada, nós vamos sempre trabalhar os dois, não vamos trabalhar só num. Eu, por exemplo, eu a fazer os círculos de homens, por exemplo, que eu facilito, uma das principais razões que eu facilito os círculos, não é uma das principais, mas uma razão que eu facilito os círculos de homens é para eu aprender. Porque eu, em cada tema, cada mês que nós temos um tema diferente, e a cada mês eu vou estudar aquele tema a fundo. Certo. Ok? E isso é tão maravilhoso e ajuda-me tanto. Eu sei que nunca vai estar perfeito, eu sei que, tipo, lá está, o eu querer que aquilo seja perfeito é o meu controle, ou o meu perfeccionismo. O perfeccionismo, na verdade, é um boicote à ação. Como se costuma dizer, se tu fizeres algo e for perfeito, já fizeste tarde demais. Já devias ter feito há mais tempo, não é? Sim, eu por acaso, há pouco, acho que foi há um mês, no início de janeiro, lancei um vídeo sobre perfeccionismo, onde falava um bocado disso, que eu acho que o perfeccionismo, a maior parte das vezes, tem uma reputação muito má, mas a verdade é que eu acho que nós às vezes é que usamos o perfeccionismo de uma maneira não muito correta, porque o perfeccionismo, e na altura eu até falei da definição que está no Wikipedia de perfeccionismo, é um bocado a busca constante por ser melhor. Essa parte é boa, a parte da busca constante por ser melhor. Claro. A questão é quando, no meio, quando estamos a tentar fazer isto, essa procura por atingir algo que é inatingível nos bloqueia. E aí é que está o problema da parte do medo
mas a primeira parte, que é a busca constante por por ser melhor, essa parte aí é positiva. Claro. Mas aqui a parte negativa é a segunda parte, lá está, que é a parte daquele medo de falha, aquele medo de tentar, aquele medo de nos expor e de sermos vulneráveis, digamos. Eu não mostrar ao essa mundo. Eu não vou mostrar. Uma coisa é a melhoria contínua, mas a melhoria contínua a mostrar ao mundo. Certo. Né? Eu mostro ao mundo e vou melhorando. Outra coisa é eu não mostro ao mundo porque para mim não está bom o suficiente. Sim. Sim, Né? sim. E se fosse por aí, estávamos tramados. Né? Se fosse por aí, não. Estavas a falar da Apple ainda há bocado. Se fosse daí, o primeiro iPhone não tinha saído porque já havia concorrentes com câmaras e não sei o quê. E Sim. aquilo estava tramado. E é bom ver essa evolução. Não é? Eu posso simplificar. Se eu às vezes, vamos imaginar que eu realmente, para fazer os círculos de homens, eu não tinha confiança em mim para fazer dinâmicas. Todos os meus círculos têm dinâmicas, todos os meus círculos têm ação. Okay? São dinâmicos. Há muito prática, exatamente. Há muitos homens, ou há círculos de homens que eu conheço que são só partilhas. É um grupo de homens que se senta e faz partilhas. Só isto. É válido, claro que sim. Se calhar é melhor isso do que não haver nada. Não é? Sim. E é aquilo que eles estão confortáveis naquele momento, é aquilo que eles fazem. Sim. Sim, eu acho que normalmente aquilo que também considero que fui e ainda sou ligeiramente perfeccionista, vá lá, mas que tento neste momento ressignificar um bocadinho ok, e se falhar? É isso que eu ia perguntar. É perfeccionismo ou é medo de errar? Está ligado um bocado os dois. Ou seja, vamos imaginar que estás a fazer... Agora vamos entrar para a vida particular da Mafalda. Mas vamos imaginar que estás numa live. Sim. Tu tens medo que a live não corra como esperado, ou seja, que não haja sumo suficiente para a live, ou tens medo de te engasgar e de te enganares em alguma coisa e depois não poderes fazer cortes, etc. Eu acho que agora já não tenho muito esse pensamento, mas antes era um bocado dos dois. Imagina, basicamente na minha cabeça fazia todos os aquilo que eu pensava, todos os piores cenários que podem acontecer. Estás a perceber? Yeah. Mas aquilo também que eu fazia antes era pensar em todos os piores cenários que podem acontecer. O que eu faço agora é pensar todos os piores cenários que podem acontecer, mas pensar, ok, qual é o pior que pode acontecer se isto acontecer? Ok, ou não lanço o vídeo porque não é bom o suficiente, ou algumas pessoas vão ver e não vão achar, ok, não é bom o suficiente, e depois, pronto, não vão ver o seguinte. Só o facto de fazeres, já estás a fazer mais do que a maior parte das pessoas. Sim. Depois é, ok, e o que é que eu vou aprender com o que correu mal? Ok, correu mal porque, sei lá, estava cansada porque no dia anterior tinha dormido mal. Ok, no próximo certificas-te que no dia anterior vais para a cama mais cedo porque sabes que no dia seguinte tens que gravar um podcast. Ou correu mal porque, por exemplo, uma coisa que eu fazia, agora estou com esta bola aqui na mão, mas quando eu estava a gravar os podcasts antes, o que eu fazia é, eu sabia que ficava muito nervosa, então que começava a ficar com muito calor. O que é que eu fazia? Eu fazia o podcast com cubos de gelo, mas aqueles que não derretem, na mão. Daqueles que não derretem? É... Gelo seco? Tem plástico. Tem plástico. Não derrete. Isso é fixe. Com isso na mão, porque fazia com que eu não... Porque às vezes nós achamos que estamos vermelhos, estamos com muito calor, mas não estamos. Mas isso aí tirava-me isso da minha cabeça. Isto é, vai haver sempre alguma coisa que nós podemos aprender com os nossos erros. Por isso, eu neste momento, eu continuo a pensar na minha cabeça todos os piores cenários, mas depois penso, ok, o que é que eu posso fazer caso aconteça esses piores cenários? Como é que eu posso evitar que esses cenários aconteçam em primeira instância?
e depois, mesmo que eles aconteçam, ok, o que é que eu aprendi? E, É um bocado... e rir-nos também desses Eu erros, não acho é? que Assumir. por acaso. Eu Eu, por acaso, adorei agora quando tu mostraste a bola e na bocado tinha pensado, Mafalda, mostra lá a tua bolinha. E porque é muito isso, e nós nas técnicas de apresentação e nas técnicas de falar em público falamos muito nisso, não é? Assumir essa... Primeiro, pronto, isto também não tem nada a ver com a conversa, mas fica a dicas e já fica. Primeiro porque ninguém sabe o que é que tu vais dizer, não é? Ninguém sabe o que é que tu vais fazer. Não é? E a coisa quando corre menos bem, este feminino entra em ação, e isto por acaso é uma das características que eu mais adoro em mim, se alguma coisa corre menos bem, eu utilizo isso a meu favor e jogo isso naquilo que estiver a acontecer. Sim. Não é? Sim, isso é muito bom. Acho que é algo que não sei se desde sempre foste assim ou se foi, digamos, uma capacidade que tu desenvolveste ao longo do tempo. Fui assumindo-a. Ela sempre esteve lá, mas eu sempre fui muito controlador. Sim. E nos últimos anos comecei a dar aulas e nos últimos anos comecei a assumir essa característica como mega empoderadora. Sim. Portanto, isso para mim é das coisas que eu mais gosto em mim, ou que eu mais valorizo neste momento, é a capacidade de saber fluir perante a adversidade. Sim, que isso é mesmo muito bom. Eu acho, e lá está, eu acho que isso é algo que se pode treinar, principalmente quando reflete sobre, ok, o que é que correu mal antes? Se calhar, ok, se fosse agora, o que é que eu podia ter feito nessa situação? E ir em cada vez que, seja que correu bem ou que correu mal, porque é importante fazer a reflexão tanto se correu bem como se correu mal, perceber, ok, tinha feito igual, não tinha feito igual, o que é que eu posso melhorar, e vais aprendendo e vais basicamente vincando as coisas que tu gostas em ti, que era o que estavas a dizer, que foste aprimorando algo que já gostaste e obviamente olhando para isso vai começar a crescer, e as coisas que não gostavas, foste criando formas de ir melhorando essa determinada coisa. Lá está, é um bocado a parte feminina a ir lá refletir e analisar, e depois a parte masculina a tomar uma ação para isso. E permitir... Agora perdi-me, desculpa. Estava a dizer uma coisa, entretanto vi um barulho e perdi-me. Isto é bué bonito, porque é exatamente aquilo que eu ia dizer. É permitir estar no silêncio. Isto foi bem bonito. É permitir eu esquecer-me de algo e dizer, olha, espera só um bocadinho, deixa-me relembrar. Ou aproveitar este silêncio, não é? Sim. Deixar a coisa matar. Isso é tão bonito. Tão bom. Só uma última, não sei se vai ser a última, mas vou dizer que é a última pergunta, que achas que este, digamos, medo de falha, nem digo tanto medo de mudança, mas mais medo de falha, que depois nos impede às vezes de sequer tentar, está ligado de alguma forma também a este pode estar ligado a este desequilíbrio entre energia feminina e masculina? Está ligado principalmente à energia masculina de ação, ao medo de errar, ao medo de não ser suficiente. E normalmente quem tem mais uma energia, naturalmente quem tem uma energia mais masculina, hoje em dia tem muito a questão do não ser suficiente. E nunca nada é suficiente. E depois nós temos a questão das redes sociais, da comparação, não é? Eu no outro dia, eu ontem festejei, eu faço yoga há 3 anos, continuamente, e ontem festejei porque pela primeira vez fiz o pino sozinho, não foi invertida da cabeça, não foi shishasana, foi mesmo pino com as mãos, e entrei para o pino sozinho. Só isso já foi uma vitória e consegui ficar lá contra a parede e consegui tirar as pernas durante 2 segundos. Foi tipo, oh meu Deus! Foda-se. E se eu for à internet ver, é só malta a fazer isto.
Sim, sim. Tipo, e o pessoal à nossa volta a fazer isso. Ou seja, para muita gente isto não é nada. Sim, sim. Mas Eu percebo. É indiferente se para os outros é ou não. O que importa é... é exatamente mas isso. às vezes é difícil pensar assim, mas sim, o facto as redes sociais podem ser muito boas e muito mais aí. As redes sociais podem ser mais no sentido em que tu podes usá-las como vou comparar-me com alguém, mas também pode ser boas no sentido em ontem pus uma história sobre isso, que o facto de também ver as histórias de outras pessoas também te pode motivar a pensar, ok, Exatamente. então se aquela pessoa fez, eu também consigo fazer. Quantas vezes? A pessoa não tem nada que eu não tenha. Por isso, às vezes nós também dramatizamos demasiado as redes sociais e elas podem ser usadas de forma boa. A questão é, também podem ser usadas de forma má, não é? É um bocado como tudo. Temos é que saber usá-las a nosso favor. E usá-las também para inspirar e para eu tomar ação. Não me vale de nada estar a ver constantemente e continuamente pessoas a fazer coisas e eu não agir, não é? Mais vale fazer unfollow e não seguir aquelas pessoas, porque eu vou estar constantemente frustrado. Agora, se eu me quero inspirar para a minha ação e vou agir, bora, como estás a dizer, muito bem, tipo, então bora, deixa-me inspirar nestas pessoas para eu fazer. E se eu precisar de ajuda, bora, vou pedir ajuda de quem quer que seja, de quem quer que esteja nesta área. Existe uma Mafalda Lima, existe um Diogo Cardoso para dar apoio também, em áreas diferentes. E tipo, bora, já não há discussão. É tão... Pronto, nada a ver também, mas a ver. Hoje em dia, o nosso problema é que é tão fácil aprender o que quer que seja, que nós ficamos confusos sobre o que aprender. E há informação em todo lado. Eu, em um ano, se eu quiser, eu torno-me especialista no que quer que seja. Só não... Médico, não. Talvez não. Mas é muita coisa, em grande parte de coisas mais práticas. Eu acho que tu, hoje em dia, duvido... Não vou dizer toda a gente, obviamente há pessoas que não têm acesso, e por acaso não sei porque acordei a pensar nisso, mas há muita gente que... A maioria das pessoas tem acesso à internet e tu consegues ter toda a informação que consegues na internet. Por isso a maioria das pessoas não muda algo que quer mudar, não é por falta de informação, porque a informação, com um clique consegues ter a informação. Pode ser mais a parte do mindset, a parte de, sei lá, algumas crenças que estão de alguma forma a autolimitar-nos, mas eu acredito que há muito pouca gente que não muda por falta de informação. Ou então também pode estar ligado com a parte de não muda porque não sabe o quão melhor vai ser se mudar ou o quão pior vai ser se continuar estagnado. Vá lá. Eu quase que terminava com esta frase. Eu só mudo quando a minha vontade de mudar for superior à vontade de permanecer igual. Certo. Exatamente. Ou seja, na verdade a maior parte das pessoas está confortável. Sim. Não sei se é estar confortável. Sim, é estar confortável ou... QB. Confortável QB. Certo. Ou achar que vai estar demasiado desconfortável se mudar. Ou achar que é demasiado difícil mudar. Lá está, mas a questão é que vai estar desconfortável quando mudar. Vai estar extremamente, estupidamente desconfortável quando mudar. A questão é o que é que vem depois. Não é? Certo. Eu depois de mudar, depois de trabalhar, e demora uns aninhos. Demora uns aninhos. E é muito frustrante para nós, se calhar, tipo, esta cultura de ir para a universidade, que é peço desculpa à expressão, mas é muito merdosa. Quando há tanta coisa prática que eu posso aprender. É verdade que a universidade é um caminho maravilhoso e há muitas coisas boas e há muitas experiências positivas de vida, honestamente, mais do que de aprendizagens, é experiências de vida que são tidas lá. Agora, sem a vida não saímos da universidade sem saber nada e a vida é feita na prática, não é? E então muita da nossa geração acaba por estar muito frustrada porque esteve, se calhar, 5 anos a estudar, não é? E passado 5 anos, porra que não sei nada, porra que tenho que estudar outra vez. Sim.
Mas também eu acho que esse sentimento tu podes tê-lo na vida toda. Sim, e vais ter. Hoje em dia, então. Vão ter sempre coisas para aprender. E por acaso agora fizeste-me lembrar de um livro que acho que foi um dos livros que mais me marcou, que chama-se Mindset, da Carol Dweck. Basicamente ela fala de a diferença entre que ela chama uma growth mindset e uma fixed mindset. E é tu achares que nasceste inteligente, o que faz com que depois tenhas tendência a também ter medo de errar, porque tu vais pensar ou nasci inteligente ou não nasci inteligente. Por isso, se não nasci inteligente, nem sequer vou tentar fazer isto porque não nasci inteligente. Ou, pelo contrário, a growth mindset, a mentalidade de crescimento, em que tu te assumes como uma página em branca que vai ter sempre um espacinho novo para aprender, para meter lá mais alguma coisa para aprender. E todos nós todos nós temos sempre algo para aprender, não vai haver ninguém que saiba tudo, não é fazível, e todos nós também temos a aprender uns com os outros. Totalmente. Certo. Pronto, eu queria te agradecer mais uma vez por... Não sei se há mais alguma coisa que tu queiras acrescentar. Já falamos tanta coisa. Acho que neste momento não. Sim. Muito obrigado mais uma vez por estares aqui. Obrigado, meu falta. Hoje. Prometo que da próxima vez que fizermos vamos uma live em direto. Acho que faz todo sentido também. Lá está, é mais aquele dar aquele passinho de pôr-me numa posição mais vulnerável. Para mim isto neste momento já está mais confortável, não é? Porque já fiz alguns vídeos e alguns podcasts, mas o primeiro foi, até ele estava a dizer, totalmente confortável, não vale a pena. Mas tenho a certeza que não me arrependo absolutamente nada de me ter posto numa posição que estava totalmente desconfortável. E eu acho que eu diria que a maioria, não vou dizer toda a gente, mas diria que a maioria das pessoas se pensar bem, não se vai arrepender de alguma vez que se pôs desconfortável, porque vai ter sempre alguma coisa para aprender. Totalmente. Por isso... Grande insight no final, exatamente. Uma parte das pessoas não se sente desconfortável, não se arrepende de ter saído da zona de conforto. Sim, porque é lá que crescemos, independentemente de crescemos com mais dor ou menos dor, se correr bem ou não, mas vamos sempre, vai ser sempre aí a zona de crescimento, vai ser fora da nossa zona de conforto. Totalmente. Lá está, é aquele passinho de confiança que estavas a falar inicialmente, que é dar um passo. Quando vais a caminhar, tens que dar tens que desequilibrar. Um leap of faith e acreditar que depois a perna esquerda vai-te suportar a direita, e depois a direita vai-te suportar a esquerda, etc, etc. Pronto, mais uma vez obrigada. Obrigado, foi muito bom, gostei muito. Também gostei muito, aprendi muito também. Espero que os nossos ouvintes também tenham aprendido e consigam usar, começar a ter mais consciência da sua energia masculina e feminina e o que é que pode estar aqui, digamos, em desequilíbrio, e onde é que podem começar a dar os primeiros passos para nutrir as duas energias, não só a que está em desequilíbrio, mas as duas. E agora queria te perguntar também se tens se queres deixar o teu Instagram e tens algum projeto que queiras falar. E já agora também mandem-nos mensagens depois, quando ouvirem o podcast, mandem-nos mensagens, feedback, o que é que acharam. Também é muito importante para nós recebermos esse feedback. Página de Instagram. Seja feedback construtivo. Construtivo, feedback é construtivo. Página de Instagram Diogo Cardoso _PT, e projetos que estou a desenvolver neste momento, então continuamente todos os meses são os círculos de homens, e a terapia transpessoal, que no fundo é uma terapia que o objetivo é o autoconhecimento. É muito semelhante a uma psicoterapia, só que não trato patologias.
transtornos, não é? Coisas desse género, não vou por aí. De resto, estão sempre coisas a acontecer neste momento, dependendo de quando é que o podcast vai ser lançado, estão sempre coisas a acontecer. É uma questão de ir lá à página e ver o que é que está a acontecer. Obrigado, Mafalda, um beijinho grande. Eu vou deixar o link para o teu Instagram em baixo, nos comentários. E como disseste, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma sugestão ou alguma crítica construtiva, estão à vontade para falar, seja comigo, seja com o Diogo. E obrigado por assistirem. E obrigado, Diogo, mais uma vez. Muito obrigado por assistir a este podcast comigo e com o Diogo. Espero que tenhas gostado e espero que este podcast te ajude a construir a tua versão super. Se gostaste, podes colocar um gosto, podes subscrever ao canal e ainda podes ativar o sino para que recebas notificações sempre que eu lançar um novo vídeo. Vemo-nos no próximo podcast e vamos nos tornar super juntos.